Bom, eu sou da indústria do petróleo e não tenho a pretensão de solucionar problemas, apenas trazer reflexões acerca de alguns desafios ambientais e sociais a serem enfrentados no contexto das mudanças climáticas e da necessidade de descarbonização da economia. As preocupações com o clima estão no topo da agenda ambiental e isso pode ser verificado nas pesquisas anuais do World Economic Forum, cujos resultados de 2017 a 2021 apontavam condições climáticas extremas como o maior risco global, né, à frente de riscos sociais, econômicos ou tecnológicos. Mas em 2022, já não há dúvida de que eventos extremos estão acontecendo, se tornando mais frequentes e simultâneos, e esse risco cai, então, para a segunda posição. A maior preocupação agora é com o fracasso das ações climáticas. A despeito do aumento das energias renováveis na matriz energética global, as emissões de carbono continuam aumentando, né, exceto em 2020, por conta da pandemia. E os combustíveis fósseis, eles ainda dominam o cenário energético. Então, reduzir a emissão de gases de efeito estufa se tornou uma obrigação global. E com o Acordo de Paris, os países se comprometeram a fazer isso com abordagens integradas, holísticas e equilibradas no contexto de desenvolvimento sustentável e de erradicação da pobreza. Portanto, as dimensões ambiental e social não podem ser separadas. E a governança ela é imprescindível para garantir o atingimento do objetivo proposto. Tentar separar os fatores revela uma visão estreita, reducionista, que ignora a situação de pobreza de bilhões de pessoas que não podem ser deixadas para trás e esquece que a transição energética tem que ser justa e inclusiva. E aí, então, entram as tecnologias verdes, que são fundamentais para combater o aquecimento global, porque contribuem para a redução dos gases de efeito estufa. Mas, por outro lado, elas criam uma dependência dos minerais ditos críticos, que estão presentes em quase todos os equipamentos modernos. Mas há um lado bem sombrio na mineração desses metais. O Congo detém 71% da produção mundial de cobalto, é um dos menores IDH do mundo, e o custo oculto dessa indústria são o trabalho infantil, escravidão moderna, poluição ambiental e corrupção. Uma entidade de direitos humanos chegou a entrar com uma ação contra algumas empresas que supostamente sabiam dessa situação, mas a corte julgou que elas apenas participavam da cadeia global de suprimento. Mas essa iniciativa não foi inútil, ela foi positiva porque incentivou empresas a criarem programas visando promover práticas éticas e seguras, eliminar trabalho infantil e, naturalmente, melhorar suas imagens junto aos seus stakeholders. Já os metais terras raras, eles são materiais com propriedades magnéticas e elétricas fantásticas e usados em pequenas quantidades torna os nossos equipamentos mais potentes, mais rápidos, mais resistentes e mais leves. O custo invisível para a maioria do mundo ocidental é devastação ambiental e danos à saúde dos trabalhadores e populações no entorno da mineração e do processamento. A China tem 60% da produção mundial, mas quase 90% do processamento, porque essa etapa é extremamente poluente. Então, outros países enviam suas produções para lá, exportam poluição, economizam, evitam regulações ambientais e depois importam os metais essenciais de volta. A consequência da poluição são as enfermidades e deformidades, e doenças ósseas principalmente. Em síntese, é muito caro produzir MTR de forma social e ambientalmente responsável. Então, a solução tem sido renunciar ao social e ao ambiental e focar no baixo custo. E aqui entra, então, o conceito de racismo ambiental, um termo cunhado para denunciar que os mais vulneráveis, negros, minorias, são os mais vitimados pela degradação ambiental. E, no contexto internacional, se refere às relações ecológicas desfavorecidas entre o norte e o sul global, como nós acabamos de ver. Agora, para fechar esse tópico, notem que a produção sustentável de metais críticos é possível, mas tem um custo associado. E no Brasil, a CBMM tem um projeto de produção de MTR como subproduto da mineração do nióbio, que é super responsável. A mina tem certificação ISO e de 2012 a 2018 o programa foi bem sucedido, mas foi interrompido para reavaliação econômica, porque é difícil competir com a China. Então, para minimizar o impacto das tecnologias verdes, a governança é imprescindível e cabe às empresas, na ponta da cadeia de suprimento, exigir que os seus fornecedores tenham sistemas de gestão certificados. Também é necessário investir em reutilização e reciclagem dos metais, usados em baterias, turbinas, mas esse é um desafio, né? Desenvolver processos baratos para competir com os metais recém-minerados. E, por fim, como a reciclagem enfrenta dificuldades de escala e de custo, os cientistas já estudam substituir cobalto e MTR por outros metais,
buscando alternativas de mesma eficiência. Agora, o que precisa efetivamente ser integrado às práticas concretas de combate ao aquecimento global são as soluções baseadas na natureza, que podem suprir até 37% das necessidades de mitigação das mudanças climáticas. Elas não são novidades, mas só recentemente foram classificadas assim. E há inúmeras iniciativas bem-sucedidas, tanto no Brasil como no exterior. No entanto, são muitas as críticas ao plantio de árvores por empresas ou mesmo indústrias que fazem isso apenas para compensar as suas emissões de carbono, que dizem que esses projetos podem envolver apenas uma espécie, podem empobrecer o solo, degradar a biodiversidade, resultar em conflitos de terra e tal, mas os críticos dizem mesmo que isso desvia a atenção da necessidade de reduzir combustíveis fósseis. Eu acho que falta uma união de esforços para que as SBNs sejam aliadas na transição energética. E os seus defensores, eles não podem ser apenas críticos, mas construtores de soluções que conciliem as suas visões técnicas com a necessidade das empresas de compensar emissões. Então, concluindo, o combate ao aquecimento global requer uma ampla utilização das tecnologias verdes, mas também exige um firme combate às desigualdades e a redução dos custos impostos a populações distantes do mundo ocidental. E sem uma abordagem sistêmica por parte de governos, empresas e sociedade, os esforços globais podem não ser alcançados. Como cidadãos, temos que atuar com conhecimento e informação, e na esfera individual, podemos combater o consumo desenfreado e desnecessário, desde itens do vestuário até o novo modelo de smartphone, notebook ou tablet. Façamos a nossa parte. Querida Cláudia Luna, obrigadíssima por atuar como minha mentora.